Olá, meus guerreiros, eu vou passar. Tudo beleza? Bom, nós continuamos estudando microeconomia. O objetivo é chegarmos a um cargo público dos seus sonhos. Pois bem, nós estávamos tratando de estrutura de produção. Posteriormente, passamos a estudar teoria dos custos. Tudo isso para englobar um assunto chamado teoria da firma. Pois bem, agora nós estudamos, quando estávamos estudando os custos, estudamos a estrutura de curto prazo. Agora chegou a vez da estrutura de longo prazo. Sendo assim, a análise agora é de longo prazo. Você lembra a definição de curto e longo prazo para a economia? Curto prazo, pelo menos um dos fatores de produção é fixo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Isso significa que o custo fixo agora desaparece e todos os conceitos vão dar uma mudada, fruto da inexistência desse custo fixo, ok? Não esqueça o seguinte, as definições permanecem as mesmas. A análise agora passa a ser de longo prazo. Vem comigo. O custo total de longo prazo, ele vai dizer exatamente o seguinte, como no longo prazo não existem os custos fixos, todos os custos são variáveis, uma vez que na função de produção de longo prazo, todos os fatores de produção utilizados serão necessariamente variáveis. Podemos então dizer que no longo prazo o custo total é representado pela soma de vários custos totais de curto prazo. Opa, olha que definição interessante. O custo total de longo prazo, ele é nada mais, nada menos do que a soma dos custos totais de curto prazo. Como isso se daria, Kilvia? Vamos adiante. Nós temos então a definição de custo total médio. Para nós conseguirmos chegar nas definições que desejamos, necessitamos de seus valores médios. Então, o custo total médio, que é CTME, esse LPzinho aqui embaixo significa longo prazo. Então, o custo total médio de longo prazo seria formado pelo custo total de longo prazo dividido pelo número de quantidades produzidas. Graficamente, é como se nós tivéssemos que o custo médio de longo prazo, ele é a soma dos custos médios de curto prazo. Se nós tivéssemos três possibilidades de curto prazo 1, com essa produção aqui de custo médio, o curto prazo 2, com essa estrutura aqui de custo médio, e o curto prazo 3, com essa estrutura aqui de custo médio, lembre o seguinte, esse gráfico A representa o curto prazo 1, essa estrutura B representa o custo médio no curto prazo 2, e esse terceiro representa o curto prazo 3. Sendo assim, você teria uma curva de custo médio de longo prazo, a soma exatamente das curvas de custo médio de curto prazo. Pois bem, observe o seguinte, eu vou continuar com aquela função, aquele gráficozinho, aquela análise gráfica anterior. Para cada função de custo total de curto prazo, pode-se determinar uma função de custo total médio de curto prazo. Se fosse possível a construção de somente 3 tamanhos de firma, como eu já falei, a firma de curto prazo 1, a firma de curto prazo 2 e a firma de curto prazo 3, ou as possibilidades de curto prazo 1, 2 e 3, considerando uma única firma, as curvas de custo médio de curto prazo seriam exatamente essas. Seria a curva de curto prazo 1 dividido pela quantidade produzida, a curva de curto prazo 2 significa a curva de custo total de curto prazo 2 dividida pelas quantidades produzidas nesse curto prazo e a curva de custo total de curto prazo 3 dividida pela quantidade de unidades produzidas neste período. Isso produziria-nos, obviamente, as curvas de custo total médio nos períodos 1, 2 e 3. Isso significa, jovens, que a curva de custo médio de longo prazo nada mais é do que uma envoltória, uma somatória de todas as curvas de custo médio de curto prazo. Passou agora a dar uma trava-língua agora, né? Um trava-língua, como diriam os espanhóis. Vamos lá, então, a soma, o envoltório de todas as curvas de custo médio de curto prazo nos dariam exatamente a curva de custo médio de longo prazo. Essa aqui em negrito que você pode observar, agora eu vou cobrir de verde, essa aqui é exatamente a curva de custo médio de longo prazo, que nada mais é do que a soma
das 3 curvas menores. Pois bem, tomando-se então a curva de curto prazo, de custo total de longo prazo, podemos observar a existência de um único tamanho de firma condizente com o ponto mínimo da curva de custo total médio de longo prazo. Esse tamanho de firma dá-se o nome de tamanho ótimo. Que situação é essa, Kilber? É a condição, é a situação em que no longo prazo você teria um mínimo de curto prazo, de longo prazo, um mínimo de curto prazo, e esse seria exatamente igual com um mínimo também no curto prazo. Seria aí o ótimo, o ideal que ocorresse. Seria o tamanho ótimo de empresa, onde você teria um longo prazo, um mínimo de longo prazo igual a um mínimo de curto prazo. Lembre-se de uma coisa, nós estamos tratando de custos. Empresário é minimizador de custos. Se o empresário minimiza custos, ele vai procurar, tanto no longo como no curto prazo, ter a menor estrutura de gastos possível. É aí que nós encontramos uma escolha ótima, uma estrutura ótima. É quando o empresário consegue conciliar o curto com o longo prazo, ou seja, uma situação em que ele, tanto no curto como no longo prazo, consiga produzir o custo o menor possível. Ele consegue produzir mais, gastando o mínimo possível para isso. Obviamente que o lucro parte dessas decisões de custo mínimo. Bom, então vem comigo, vamos continuar a batalha. Para tamanhos de firmas menores que o ótimo, a curva de custo total médio de curto prazo passa por um mínimo que é a linha. Olha, o mínimo aqui, para essa situação, para o curto prazo 1, é esse aqui, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, essa quantidade produzida aqui, eu vou chamar de QA, tá? E o custo mínimo seria esse aqui, representado pelo mínimo da curva de custo médio de curto prazo 1. Kilber, esse negócio está começando a enrolar. Não, é tudo muito simples. Nós precisamos, na verdade, dos conceitos, da ideia, só para saber o que é o ideal. Digamos que a empresa agora pudesse produzir essa quantidade aqui, QB, tá? Essa aqui é a quantidade que traz para a empresa os menores custos possíveis. Os custos mínimos, os menores possíveis, tanto no longo como no curto prazo. Se a empresa resolver produzir mais do que QB, digamos que ela consiga produzir aqui QC quantidades, o custo mínimo dela seria exatamente esse representado pelo C'. Isso significa que para tamanhos de firma menores que o ótimo, a curva de custo total médio de curto prazo passa por um mínimo, que é exatamente esse A', à direita de seu ponto de tangência A, que é esse A maiúsculo, né, com a curva de custo total médio de longo prazo. Esse A, então, seria aí uma reta de tangência. Mas tudo bem, vamos continuando, essa é a parte matemática da história. Vamos continuando entendendo aí o economês da ideia, ou do conceito. Para tamanhos de firma maiores que o ótimo, eu estou lá no C agora, tá certo? A curva de custo total médio de curto prazo passa por um mínimo C' à esquerda de seu ponto de tangência C, com a curva de custo total médio. Olha, veja bem, o A nada mais é do que esse ponto aqui, que é quando a curva tangencia a curva de longo prazo. A curva de curto prazo tangencia a de longo prazo. O B é exatamente esse ponto onde a curva de curto prazo 2 cruza ou tangencia, não é cruza, mas tangencia, toca a curva de custo médio de longo prazo. E esse C aqui é esse ponto aqui, onde essa terceira estrutura de curto prazo tangencia exatamente a curva de longo prazo. Isso significa que para tamanhos maiores que o ótimo, agora eu já estou falando da situação C, tá certo? A curva de custo total médio de curto prazo passa por um mínimo à esquerda do seu ponto de tangência com o custo total médio. Olha aqui, à esquerda do ponto de tangência. Isso matematicamente tem toda a lógica para a turma aí da área quantitativa. Para nós, significa o seguinte: o melhor dos mundos é conseguir produzir o ótimo. A escolha ótima se dá exatamente quando os mínimos se cruzam, os mínimos de curto e longo prazo são iguais. Isso se dá exatamente nessa estrutura 2, representada aí
por essa curva do custo médio de curto prazo 2, onde o ponto de tangência tange uma curva tangencial, outra exatamente nos seus pontos de mínimo. Isso é escolha ótima. Muito bem. Falta então a ideia de custo marginal de longo prazo. Bom, começaram agora os conceitos um pouco mais sofisticados para nós. Já chegaram a essa conclusão? Mas não se desespera não. O conceito é um pouco mais complicado, não complicado, mas sofisticado que nós vimos anteriormente. Mas a questão é a seguinte, você precisa saber disso, mas nós vamos filtrar o que é mais importante para o seu concurso, certo? Entenda o seguinte, a melhor estrutura, a estrutura ótima para a empresa, é quando o seu custo médio de curto prazo é exatamente o mínimo, igual no mínimo, na curva de custo médio de longo prazo. Lembre que custo médio vai representar aquela forma de U lá antiga lá do nosso conceito anterior. E a curva de custo variável e custo médio, custo variável médio e o custo médio, agora eles são a mesma coisa. Por quê, Kilvia? Porque não existe mais o custo fixo médio. Continue lembrando, nós estamos no longo prazo. Não existem fatores fixos de produção. Tudo é possível variar. É possível sonhar no longo prazo. No curto prazo, a gente tem que ir fazendo o que dá certo. Ok? Então, agora a ideia é o chamado custo marginal. O que é custo marginal? O custo marginal de longo prazo vai aí a reboque da mesma definição de curto prazo. É variações no custo a partir de variações na quantidade produzida. Eu vou produzir mais. O que isso impacta no meu custo? Lembrando, não existe mais custo fixo. Vem comigo, vamos para o conceito. O custo marginal de longo prazo nada mais é do que variações, né? Eu posso colocar aqui derivada, como posso colocar aqui variação do meu custo total de longo prazo devido a variações na minha quantidade produzida. Isso significa que no longo prazo não existe insumo de produção fixo e, consequentemente, não existem custos fixos. Já tinha falado sobre isso. Segue-se daí que a curva de custo variável médio é a própria curva de custo total de longo prazo. Logo, a curva de custo marginal de longo prazo é definida pela inclinação exatamente da curva de custo total de longo prazo. Olha o que é importante antes de ver o gráfico. Os conceitos, a ideia incluída agora, que nos envolve agora, é a ideia de que não existe custo fixo. Mas uma coisa é importante, o mesmo bizu que valia nas videoaulas anteriores, passa a valer agora. Lembre o seguinte, a curva de custo marginal, obviamente, vai cortar a curva de custo médio no seu ponto de mínimo. Nós sabemos também que o custo médio nada mais é do que o custo variável médio. O custo fixo saiu da jogada, não existe mais. Tudo bem. Então, significa o quê? Significa que o custo marginal vai cruzar a curva de custo médio no seu ponto de mínimo. Significa também que se as curvas de custo marginal, no curto prazo, cortam as curvas de custo marginal, se as curvas de custo marginal de curto prazo cortam as curvas de custo médio de curto prazo, no longo prazo também vale esse conceito. É interessante para você entender que o que vale para o curto prazo, vale no longo prazo, apenas com exceção de um conceito. Na verdade, no longo prazo fica tudo muito mais simples, porque sem a interferência do custo fixo, a análise gráfica perde um componente. Ou seja, perde o gráfico do custo fixo médio. Visualmente fica mais fácil encontrar esses pontos de interseção entre o custo marginal e o custo médio. Por quê, Kilvia? Porque some aí tanto o gráfico do custo variável médio, como o gráfico do custo fixo médio. Então, eu só vou ter dois gráficos, né, na verdade, que são importantes, que é você entender que o custo marginal vai cruzar o custo médio no seu ponto de mínimo. Isso para qualquer estrutura, de qualquer possibilidade de curto prazo, seja curto prazo 1, curto prazo 2, curto prazo 3, tem uma curva de custo marginal 1, curva de custo marginal 2, curva de custo marginal 3. Então, na próxima aula, nós vamos definir exatamente esse ponto em que o custo marginal de longo prazo vai cruzar o ponto de custo médio de longo prazo. A história trava um pouquinho a língua, né? É curto, curto prazo, é custo, enfim.
Mas a ideia aí, ela é muito simples. O quanto gastar, como produzir, como minimizar o gasto produzindo, tá certo? Como aumentar a produção, como aumentar o lucro, gastando o mínimo possível. É isso que a gente quer, tanto no curto como no longo prazo. Fica comigo, daqui a pouquinho nós vamos tratar mais sobre esse assunto. Um grande abraço.